Olá amigos e amigas, vamos trazer aqui mais uma aula. Agora vamos analisar por dentro, o FII VIU 11 da 20 Imóveis, o qual ele investe em imóveis urbanos. Então esse FII, esse FII ele foi lançado pela 20, que são imóveis urbanos, faculdades, hospitais, varejo, essas lojas de varejo que temos em centros de cidade. Então ele vai trabalhar dessa forma. Aqui, aí vamos trazer a primeira informação que a gente traz sobre esse FII, é o impacto das Americanas no portfólio do fundo, o qual o pessoal trouxe lá, também no relatório deles. Então aqui tem pra gente, a Americana está presente em um único imóvel do portfólio, representando apenas 0,7% da receita mensal. Então, é um percentual muito pequeno, 0,7%. Então, assim, isso não vai interferir muito na receita do fundo. E, assim, ele traz também mais abaixo que, como eles trouxeram no comunicado anterior, o imóvel ele foi adquirido em dezembro de 2022, esse imóvel, então tem poucos meses também que está no portfólio, e possui localização estratégica, que se destaca por um alto fluxo de pessoas e veículos, Então, assim, ele também está em um ponto estratégico. Então isso quer dizer o quê? Que ele conseguiria facilmente alugar esse imóvel para outro cliente. Então, vamos esperar, para ver o que vai acontecer. Já teve a questão do pedido judicial da Americanas. Agora, o que nos resta esperar é ver como é que ela vai ficar nessa questão desse imóvel. Se ela vai largar a mão e ele vai poder alugar para outra pessoa. Mas como está aqui para a gente, é um imóvel que tem apenas, a receita dele é apenas 0,7%, o impacto da receita. Então, não vai impactar os dividendos dos seus cotistas. E também trazendo aqui para vocês, a alavancagem do fundo. Hoje o fundo ele tem uma alavancagem de 34%. A gente vai ver um pouco mais à frente quais são os imóveis que estão alavancados, O fundo ele é uma alavancagem um pouco alta. Eu sugiro que estudem, Estudem bastante, porque assim, não é uma alavancagem baixa desse fundo. Aí vamos dar prosseguimento. Vamos trazer umas informações gerais, sobre o FII. O valor atual do FII está em 159 no mercado. Isso aqui ele pode variar, que é do dia que eu estou gravando esse vídeo. O dividend yield dele é de 13,11%, nos últimos 12 meses, então um dividend yield muito bom. Isso também em relação ao valor da cota dele, então a cota dele está muito baixa. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,72, como os senhores podem ver, O último rendimento dele foi de 0,07 centavos. Então assim, é um rendimento bom, de 7 centavos. Ele está dando quase ali, vai dar 1%, ao mês, com o valor atual da cota dele. Vamos dar um procedimento aqui. Trazendo aqui para vocês também, uma informação boa, que assim, eu achei importante deixar para vocês, é que o fundo, ele é base 10. Isso aí vocês podem ver pelo valor dele. E o fundo ele ainda é muito pequeno, ele está iniciando, ele já tem um tempo de mercado, porém não é nada muito longo. Então assim, o patrimônio dele hoje é apenas de 250 milhões, o patrimônio líquido, porque vai ter alavancagem em cima disso, vai dar bem maior. Então ele tem 250 milhões de patrimônio. Então é algo bem ainda pequeno para os fundos hoje, entendeu? Ele, assim, minha opinião é que é um fundo que ainda pode crescer mais, conhecendo os fundos da 20, que são fundos grandes. Aqui temos a receita do fundo, qual a receita dele principal. A receita dele principal podemos ver aqui que é de imóveis, de aluguéis, então ele está recebendo 2 milhões e 500 por mês aí de aluguel, ele recebeu nesse mês de janeiro. Aí ele tem uma receita financeira que é o que ele tem em caixa, que está dando 215 mil reais. Assim, ele é um imóvel, e a gente também pode ver aqui o resultado financeiro. O resultado financeiro que é o quê? O quanto ele pagou nesse mês de janeiro em relação à dívida dele. Porque ele está girando tudo redondo o fundo, não tem nenhum problema com ele aqui pela receita, que vocês podem ver. Ele tem as despesas financeiras dele, que são essas questões, dessa alavancagem dele. E a gente vai dar prosseguimento aqui. E a gente trazendo aqui, a gente pode ver o resultado total do fundo, desde o IPO, a média que ele distribui, de 0,076 centavos, e os rendimentos a serem distribuídos, quanto ele está distribuindo. Está distribuindo em média 0,72, é o que ele vem distribuindo aos seus cotistas. Vou trazer aqui rendimentos distribuídos, aqui ele vai trazer o resultado. Esse FII, pessoal, ele tem uma curiosidade, que ele tem um valor até alto, um resultado acumulado a ser distribuído, que ele ainda não distribuiu. A gente pode ver aqui, resultado acumulado não distribuído inicial. Então ele tinha inicial de 3 milhões e 98 reais, aí ele teve um resultado total de rendimentos divulgados, o que está rendendo, porque esse valor ele vai deixar em caixa, então ele vai estar investido em algum fundo de renda fixa e vai estar rendendo por ele também todos os meses. Então, e esse mês ele já tem, no total, ele está tendo 3 milhões 233 mil. Assim, a gente pode ver que ele hoje tem 0,12 centavos para distribuir por cota. Não quer dizer que ele vai distribuir, pode ser que esse valor, ele tem que distribuir o total, um fundo imobiliário tem que distribuir até 95% semestralmente. Então ele não é obrigado a distribuir 100%.
por semestre, né? E pode ser que ele use parte desse valor para poder também ir quitando a sua alavancagem. E aqui a gente tem o histórico de distribuição por cota, a gente pode ver. É um fundo que segue bem redondo, né? Tem meses ele não sai dos 7 centavos, ele fica em 7,6, 7,2, 70. Os últimos meses, de maio até janeiro, ele distribuiu 72 sem errar nenhum mês. Então, é um fundo que tem um rendimento muito bom, assim, bem estável. Não parece ser um fundo que vai prometer surpresas, né? A gente pode ver aqui também rendimento estimado, né? Então, assim, o que foi que o fundo fez, né? Os administradores ali, os gestores. Eles estimaram um rendimento até maio de 2023. Eles botaram duas bandas, então os rendimentos, né, vão ser distribuídos de 0,7 a 0,76. E eles estão mantendo esse rendimento, o que é algo muito bom. Isso é o bom da gestão ativa, porque é algo que eles conseguem trabalhar esse rendimento. Eles vêm tendo ali sem nenhum problema para o fundo, né? Problema financeiro para o fundo. Então a gente pode ver, né, que é um fundo que anda bem redondo, a sua gestão está aparecendo, se mostrando bem competente e está distribuindo aquilo que foi prometido no início aqui sobre a carteira do fundo, né, senhores? Ele traz aqui um pouco sobre a sua alavancagem que ele tem hoje, né? Então a gente pode ver aqui o portfólio do fundo, os imóveis do fundo, eles são avaliados em 344 milhões. Mas aí a gente vai ver as questões que ele tem aqui sobre as obrigações, né, do imóveis a prazo, o que ele tem aqui a longo prazo de pagar. Então ele tem 120 milhões, o que vai nos dar um patrimônio líquido de 247 milhões. Então a gente pode ver aqui, o fundo ele possui ainda 120 milhões, né, em obrigações financeiras de longo prazo e líquido das aplicações financeiras, 96,3 milhões, que representam, né, 27,9% dos imóveis do fundo, do montante total de 9,5 milhões, representante de vencimento em até 12 meses. Quando a gente tira as aplicações financeiras, a gente vai ter 96 milhões, que é justamente isso aqui. A gente vai pegar esses 120 milhões que ele tem aqui e vamos tirar os 23 milhões que ele tem em aplicações financeiras, que é justamente para pagar essa dívida. 96 pronto, aí que representam, né, 27% do fundo. Então, assim, não é aqueles 34 lá, aqueles 34 é pegando 120 milhões. Então, o que ele traz aqui pra gente, que ele pegando essa aplicação financeira e tirando dessa dívida, que é o que ele já tem para ser quitado, né? Aí a alavancagem dele vai ser apenas de 27%. Lá em cima eu trouxe 34%, mas não é isso, é 27,9% líquido, né? Hoje as obrigações dele de longo prazo, o que representa, né, esse total aí. Então, assim, é uma alavancagem alta mesmo assim, né? É mais de um quarto do fundo, ele é alavancado. Mas, assim, ele vem pagando corretamente a dívida, né? Vem cumprindo com a dívida dele. Então, é algo que eu acredito que não vai trazer nenhum problema para o fundo, desde que ele continue cumprindo com as suas obrigações. Aí vamos trazer aqui. Aí, pessoal, se você assistiu até aqui, pessoal, se inscrevam nesse canal, por favor. Assim, não pediu a inscrição de você no início, mas vou pedir agora. Porque, assim, tem muitas pessoas assistindo meus vídeos, eu estou iniciando agora, e elas também não estão se inscrevendo no canal. Então, assim, se vocês assistiu até aqui, se inscreva nesse canal, por favor. Dê o like nesse vídeo se vocês gostaram até o final, tá bom? E agora vamos dar uma continuidade aqui no assunto. Mas não esqueçam de deixar o like dos senhores, tá? A gente vai trazer aqui os indicadores operacionais do fundo, o aluguel médio desse fundo. A gente pode ver que ele teve um reajuste no aluguel em junho de 22, esse fundo ele teve um reajuste no seu aluguel, saiu de 24,6 foi para 25,2 o aluguel médio, né? O aluguel médio dele agora em agosto de 2022 foi para 26,5, né, o metro quadrado do aluguel. Então a taxa de ocupação do fundo a gente pode ver que é uma taxa muito 100%, então assim, não tem problema com essa questão. Se sair americana, isso aqui só vai cair 0,7%, então é algo muito, muito irrisório as americanas no portfólio desse fundo. E aí indicadores do fundo, né, aqui outros indicadores operacionais, onde ele traz a inadimplência média, então assim, nenhum inquilino dele está descumprindo com a questão do aluguel, o que é muito bom para eles também. E assim, senhores, a questão das americanas, né, deixando um comentário aqui, ela é menos arriscada do que a questão da alavancagem. A alavancagem ela oferece um risco maior do que a própria americana, porque a alavancagem ela é 27% do fundo e a americana é só 0,7%. Então, assim, eu me preocuparia, né, se eu fosse investir nesse fundo, com essa questão da alavancagem. Eu acredito que esteja controlado. E aí vamos passar aqui o portfólio do fundo. A gente pode ver aqui quem são, né, os inquilinos, o grupo Anima, o grupo Cogna, a Facamp, a Lebesqui, a DASA, né, que é o hospital, e as americanas. Só que a gente pode ver que a Anima ela atende hoje 45% do portfólio do fundo. Tão dependente de um único inquilino é muito ruim. Então, assim, é metade do fundo. Então, talvez por isso, hoje, né, os investidores desse fundo cotam ele tanto para baixo do seu PVP. A gente viu, ele está com o PVP lá quase na casa de 0,7.
Então, assim, por isso também isso aqui, né, os investidores olhando para o futuro, eles veem isso como um alto risco, 45%, metade do portfólio do fundo. Eu espero que esse fundo cresça mais, eu acredito que vai crescer muito mais, porém ele tem que controlar essa questão da sua receita ser totalmente, ser quase metade da sua receita está toda em um inquilino. Essa parte eles têm que dar uma controlada. Mas aqui também sobre o portfólio ainda, o estado que está localizado os ativos dele, então a gente tem 45% no Rio Grande do Sul, 40% em São Paulo, 1% no Rio de Janeiro e 13% está no Maranhão. Então ele está dividido em 4 estados. O contrato deles, 91% é atípico e 9% é típico, então assim, o atípico traz uma segurança maior, né, para a gestão do fundo, esse contrato atípico, e também para o cotista do fundo traz uma questão maior. Então eles gostam bastante, pelo que eu estou vendo, de trabalhar com esse contrato atípico, que é muito bom também. E a gente pode ver uns outros também aqui, né, 14% está no varejo, e saúde 8% do fundo. Então, assim, esse é o segmento de atuação. Então, assim, um ponto que eu pude observar, né, que não é muito positivo do fundo, é a sua alavancagem, né, então em 27%, né, um quarto do fundo. A sua dependência de um inquilino apenas para ser 50% da receita, isso também traz muito risco para o fundo, né, e como a gente pode ver na alavancagem lá. E aí, pessoal, vou ficando por aqui. Eu quero agradecer a vocês que acompanharam o vídeo até o final. Se puder se inscrever, se inscrevam no canal. Se gostaram do vídeo, deixe o seu like. E se inscrevam lá no meu Instagram. Lá eu posto conteúdos diários, vocês vão estar mais perto, vão poder mandar suas dúvidas. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus, um abraço e até logo.